Que essas pediátricas, né? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer 10 diferenças entre o Brasil e a Grécia. Antes de começar, eu quero ressaltar que as diferenças que eu escolhi são de acordo com a minha percepção do Brasil, né, e da Grécia. Sendo que eu não conheço o Brasil todo, conheço a minha cidade, Natal, RN, somente. Enfim, vamos lá. Bom, a primeira diferença que eu percebi entre o Brasil e a Grécia é, obviamente, o clima, né, gente? Eu cheguei na Grécia, era primavera, era final de março e já havia começado a primavera, porém estava bem frio lá. Eu moro no Nordeste, eu moro em Natal, no Rio Grande do Norte, no bumbum do elefante, né? Pra quem não sabe, o Rio Grande do Norte tem um formato de elefante e Natal fica no bumbum do elefante, né? Bem na pontinha. Mas, enfim, eu moro em Natal e o clima aqui não é nada parecido com a Grécia, né? Muito pelo contrário, aqui é bem quente o ano inteiro e quando não tá quente, chove, vamos dizer, razoavelmente bem, às vezes, chega até a alagar alguns pontos da cidade, mas não chega a ser frio comparado à Grécia, né? O frio na Grécia, ele começa ali por volta de outubro, pro meio de outubro ali, finalzinho, na verdade, finalzinho de setembro, começa o outono na Grécia. E eu percebi que as estações do ano na Grécia, elas são bem divididas. Então, você percebe quando o clima muda. Aqui não, é calor o ano inteiro. Você só percebe que vai chover ou que vai fazer um pouco de frio quando venta bastante e você olha para o céu e tá nublado. Ponto. E às vezes você olha e tá nublado e nem chove, o sol volta. Lá na Grécia não, você percebe que o clima tá mudando, você percebe que a estação está mudando. Então, eu cheguei lá, era primavera, eu cheguei, era de noite lá e estava fazendo 12 graus. Eu estava com a jaquetinha, né? Quando eu cheguei em Portugal, na verdade, eu já senti que o clima tinha mudado, porque quando a gente saiu do avião, a gente entrou num túnel, né, que tem, e tinha uma porta aberta do túnel. Então, entrou uma rajada de vento gelado na minha cara. Parecia que eu tinha abrido um congelador gigante, né? E quando chegou na Grécia, não ficou pra trás. Assim que eu saí do aeroporto, gente, minha mão congelou na hora. Aqui em Natal, o mínimo que faz é 28, 26 graus. Então, eu cheguei no frio de 12 ou foi 10 graus, né? E era primavera, não era nem inverno. Continuando com o assunto do clima, né? Para não dizer que a Grécia não é nada parecido com o Brasil no verão, vamos falar sobre o verão grego. O verão grego, gente, inicia-se em junho e termina no final de setembro e é um calor insuportável. É bem pior do que aqui. Aqui no calor faz 31, 32, lá na Grécia fazia 40, 42. Teve um ano que bateu 43 com sensação de 50. Então é muito quente e seco, muito seco no verão lá. Venta, mas é um vento quente, abafado. Aqui na minha cidade eu não tenho do que reclamar em relação a isso, porque venta, mas é um vento fresquinho, né? Dá pra dar uma amenizada no calor. À noite não faz muito calor comparado ao dia, né? Aqui tem um ventinho mais fresquinho, dá uma baixada na temperatura. Já na Grécia não. O sol se põe depois das 9 horas, então você vai ter calor até você não querer mais e você surtar e ficar o dia inteiro debaixo do chuveiro. Até a noite toda faz calor e é abafado, é seco, o vento é um bafo horrível. E eu, como nordestina, que vivo no calor imenso, sei e posso dizer que é bem pior do que aqui no verão. Então, logo após o verão vem o outono, começam as chuvas, né, em outubro e tal. E o inverno, muito frio, começa ali em dezembro e vai até fevereiro, março, até abril também, tem frio. Mas o frio extremo é ali por janeiro, fevereiro, é muito frio, chega a nevar. Esse ano, inclusive, a Grécia ficou branquinha inteiramente depois de 12 anos.
Nevou quando eu estava lá em 2017, se eu não me engano, foi em janeiro de 2017 ou foi em janeiro de 2016, eu não me recordo muito bem o ano, mas foi por essa época. E nevou bem pouquinho, mas esse ano nevou bastante, fazia 12 anos que não nevava dessa forma. E é mais comum em Tessalonique, que é mais pro sul da Grécia, né? Nem Atenas é bem raro e nevou muito, hein? Esse ano. E faz bastante frio no inverno. E depois muda para primavera, que ainda é frio, você vê florzinhas. Enfim, é bem dividido as estações e você percebe. Acho que eu falei demais sobre estações. Mas vamos para a segunda diferença que eu percebi. E a segunda diferença também é óbvio que é a comida. A Grécia é um país mediterrâneo, então a base culinária da Grécia é a comida mediterrânea. Então eles têm muita salada mediterrânea. A salada mediterrânea, né, a salada grega, a famosa salada grega, é a base de pepino, cebola, tomate, azeitona, azeite, orégano e queijo feta, que é o meu queijo favorito da vida, que infelizmente aqui no Brasil, pelo menos aqui na minha cidade, eu não encontro, que é um queijo grego, né, um queijo tradicional da Grécia, que é feito com leite de cabra ou é leite de ovelha. É um queijo, gente, com gosto muito forte. No início eu não gostei, mas a gente acaba se acostumando e eu amava queijo feta. Não vejo a hora de um dia voltar lá e comer. Lá tem bastante churrascarias. Só que as churrascarias gregas são muito diferentes das churrascarias brasileiras que vendem espetinho na calçada e tal. Lá não. Lá eles chamam o churrasco de souvlaki e tem vários tipos. Tem o espetinho normal, como o nosso, e tem o gyro, que é o mais famoso churrasco, que é o churrasco grego, que eles cortam a carne, que tá naquele rolo que fica rodando, não sei o nome daquilo, mas lá eles chamam gyro, e aí eles cortam e colocam numa massa que se chama pita. É um tipo de pão, né? E ele é parecido com a massa de pizza, né? É mini, assim, então eles fazem um cone. Na verdade, eles recheiam, botam tzatziki, que é o famoso molho grego, que é a base de iogurte e pepino. Ou o molho que você preferir, tem vários tipos, né? O sós, rose, que é o meu favorito. E eles colocam batata frita, cebola, tomate, às vezes tem lugares que botam alface também. E colocam lá o recheio que você quer. Então tem giro de porco, tem giro de boi, tem de frango, tem de keftedaika, que é almôndega, né? Que era o que eu pedia sempre. Tem de kebab também. Então eles enrolam em forma de cone, parece uma pizza no cone, só que um monte de recheio. Eu vou deixar aqui a foto para vocês verem. Então, você não vai morrer de fome lá, porque em todo lugar tem souvladídico, que é a churrascaria em grego. Terceira diferença entre Brasil e Grécia é o transporte público. Lá o transporte público é 1000 vezes melhor do que aqui e é bem mais moderno, né? Lá na Grécia eles contam com ônibus, troller, tem trem, tem metrô, e aí você só precisa, para andar em todos esses transportes, você só precisa de um ticket. Então você não precisa comprar vários tickets diferentes, a não ser o ticket para ir para o aeroporto, que é diferente, que é mais caro. Porém, para andar nesses outros transportes, você só precisa de um ticket. E na época que eu morava lá era 1,40 € lepto, que é o centavo do euro na Grécia, né? Eles falam lepto. E era 1,40 € e aí esse ticket valia por 90 minutos. Como assim? Você usava ele e você poderia andar em quantos ônibus, em quantos trens, metrôs você quisesse durante esses 90 minutos sem pagar outro. Então, depois que passasse os 90 minutos, você teria que comprar outro ticket. Enquanto isso, você pode andar quantas vezes você quiser sem precisar passar o ticket novamente ou comprar outro. Então, isso é muito interessante. Os ônibus são muito limpinhos, né? São bem diferentes, são bem estruturados. No verão tem ar-condicionado, no inverno tem aquecedor nos ônibus. E não tem cobrador nem catraca. Você apenas entra no ônibus e passa o ticket. Uma das coisas que
não é legal é não ter catraca, porque eles não têm um controle de quem passa o ticket. Então, eles contam com a honestidade do passageiro que vai passar o ticket. E se um passageiro entra sem ticket, eles não vão saber. A não ser que um fiscal entre no ônibus e vá pedir. O que é muito raro, nunca aconteceu comigo. Nunca vi, na verdade. Meu primo que já aconteceu com ele uma vez, que tem fiscais que eles abordam ônibus e ficam perguntando para as pessoas que tem ticket. Se ele encontrar alguma pessoa que não tem ticket, essa pessoa vai pagar uma multa, que na época que eu estava lá era 40 euros. Deve ter aumentado, né? Um transporte que eu achei bem diferente é um ônibus que ele se locomove com a energia dos fios elétricos. Ele tem 2 antenas que ligam ele aos fios elétricos, né? E ele se locomove com energia elétrica. E isso é muito econômico para eles. Porém, eu já presenciei uma vez que ele foi fazer uma curva e ele saiu do fio, mas eles têm combustível caso isso aconteça para continuar a viagem. Eu achei isso muito interessante. Outra coisa sobre transporte público que eu achei interessante é que nas paradas de ônibus, eles têm timers. Eles têm quadros, né, com quais ônibus que passam naquela parada e quanto tempo falta para aquele determinado ônibus passar por lá. E isso ajuda muito, porque você vai saber, em média, quanto tempo você vai esperar, de quanto em quanto tempo aquele ônibus passa. Os aplicativos que te dizem que horas que os ônibus vão passar são extremamente precisos, eles sempre acertam. Nas estações de trem também tem uns painéis falando qual o próximo trem, que horas que ele vai vir, que horas que o outro vai passar. Eu acho que isso ajuda bastante. A quarta diferença é a segurança. Lá na Grécia é bem seguro. Não é que nem aqui, que tipo você tem medo de andar na rua com um celular, com sua bolsa. Lá eu nunca presenciei, nunca ouvi ninguém que foi assaltado, né? Ninguém chegou pra você, apontou uma mão pra você, passa o seu celular. Nunca vi, nunca ouvi falar. Mas lá é muito comum o furto, né? Então, existe muita trombadinha. Minha tia já foi vítima de vários trombadinhas, né? Muitas vezes são crianças, né? A mando dos pais. E muitas vezes são os refugiados, né? Os gregos, eles têm muito medo dos refugiados, e depois eu vou falar mais à frente sobre isso, sobre o preconceito. E na maioria das vezes são refugiados que fazem isso. Existe também bastante batedores de carteira, né? Na época que eu trabalhei lá numa casa, a minha ex-patroa estava no hospital internada e eu fui com meu ex-patrão para ficar com ela uma tarde, e fiquei lá uma tarde e depois ele foi me buscar. Estávamos no elevador, descendo para ir para casa, e o elevador estava lotado, né? Eu estava voando, como sempre, porque eu não fico prestando atenção nas pessoas, né? E o meu patrão, ele sempre andava com a carteira no bolso da frente. E aí, o elevador abriu e um rapaz, aparentemente, não era grego, não sei qual é a nacionalidade dele, mas ele não era grego. Lá tem muitos turcos, libaneses, albaneses, tem muitos deles. E ele saiu muito rápido, ele foi o primeiro a sair, saiu bem depressa. E aí, quando a gente saiu, o meu patrão deu conta de que esse rapaz havia batido a carteira dele. Levou a carteira dele com todos os documentos, cartões de crédito, dinheiro. Essa pessoa que roubou esse dinheiro ainda gastou horrores no cartão de crédito do meu ex-patrão e da filha dele, que é a menina que eu tomava conta, porque ela é especial. E, gente, foi assim, ele foi a segunda vez que aconteceu isso com ele. A primeira vez foi na feira. Uma senhora se jogou em cima dele fingindo que tinha caído e roubou um colar de ouro que ele tinha no pescoço, e ele não percebeu. Então, eles têm uma mão muito leve, gente. Eu nunca fui, assim, furtada, mas minha tia já foi. Ela foi por crianças, né? Na maioria dos bairros é seguro, né? Porém, no centro, lá em Omônia, por ali, Sida, Monastirá, que é onde tem mais movimento de pessoas, não é muito seguro não, principalmente na Omônia, que é como aqui em Natal, Alecrim, ou como em São Paulo, 25 de março, é o centro comercial de Atenas. Lá existem muitos refugiados, lá existe muita droga, muito furto, então lá é bem perigoso para
para se andar, né, sozinha. Eu nunca saí para Omoina para andar sozinha, só fui lá, eu acho que 2 vezes mesmo com meu primo. E eu já passei de carro, né, à noite, e lá é bem perigoso, bem esquisito. E só tem homem na rua assim, usando drogas. E é bem perigoso lá nesse bairro. Mas, em geral, os outros são bem seguros. Eu via bastante policial passando pelas ruas, lá no bairro da minha tia também. Tem uma delegacia próxima e eu já vi... Eu já sempre via, né, policiais passando de moto, de carro. Mas sempre passa assim na TV assalto a banco, a perípteros, que são quiosques, né, que vendem revista, cigarro, que aqui eu conheço como cigarreira. Mas não assalto a mão armado, nunca ouvi falar, é bem raro, mas acontece, né, assim como no mundo inteiro. Mas pra mim é mais seguro do que aqui na minha cidade, porque eu andava com o celular na mão, já via gente com tablet, com notebook nas paradas e não tava nem aí. As pessoas têm manias de dizer que o brasileiro é o louco por café, mas é porque você nunca conheceu um grego. Gente, na Grécia tem tanta cafeteria, tem muita, muita, muita cafeteria. O grego é doido por café. Eles tomam café o tempo inteiro. Então tem muita cafeteria. Café também é bem barato lá nas cafeterias, né? Os gregos, eles vão para as cafeterias, eles ficam horas lá com um cafezinho só para ficar passando o tempo nas cafeterias. As cafeterias geralmente são cheias, né? E eles são doidos por café. Tem um café lá na Grécia que se chama frappé, e o frappé é um café gelado que eles tomam muito no verão. Eles tomam muito. Eu não gostei, meu primo que gosta bastante, né? Ele é grego, óbvio. E no inverno eles tomam um café quente. Uma vez me perguntaram se eu gostava de café e eu falei que não. A pessoa, como assim você é brasileira e não gosta de café? Como assim? Também há muito, muito períptero lá. Períptero são quiosques que vendem revista, são bancas, né? Vendem revista, vendem várias coisas lá. Eu conheço como cigarreira, né? Porque ela tem uma estrutura de uma cigarreira. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês verem. Lá eles vendem sorvete, vendem salgadinho, revista, cigarro, vendem um monte de coisa. E tem em todo lugar, em cada esquina que você passa, tem um desse lá. A sexta coisa que eu achei diferente é a educação, gente. Lá tem muitas escolas, a educação lá é extremamente diferente daqui, né? As aulas lá começam em setembro e vão até junho, né? Terminam no verão lá, aqui também no verão. Lá tem muitas escolas enormes, enormes, sabe? Tem bairros que as escolas ficam uma do lado da outra. Então eles têm escolas para ensino fundamental, escolas diferentes para o ensino médio, escolas para o prézinho. Se eu não me engano, as aulas lá começam às 8 da manhã e terminam por volta das 4 horas da tarde. Na época que eu morei lá, eu cuidava de um menino de 7 anos e aí eu buscava ele na escola. Às vezes a mãe dele me chamava, ela é brasileira. E aí às vezes eu ficava com ele enquanto ela estava trabalhando e ia buscar ele na escola e ele eles entravam às 8 e saía às 4. Então não sei no ensino médio, mas na faixa etária assim, do ensino fundamental 1 é mais ou menos esse horário que eles ficam na escola e a educação lá é muito, muito boa. A sétima coisa é a saúde, né? Lá eles têm um sistema de saúde pública, assim como nós aqui no Brasil. A saúde pública lá funciona razoavelmente, né? Melhor do que aqui. Lá tem bastantes hospitais, né? Hospitais enormes e todos os hospitais, eles têm todas as alas possíveis, até psiquiatria tem em todos os hospitais. E não vou dizer que é 100%, que é ótimo, que é maravilhoso, mas funciona e é isso que importa. A oitava coisa que eu achei diferente é o preconceito. Vamos falar de preconceito, né, gente? Aqui no Brasil, o preconceito funciona entre nós. Como assim? O brasileiro preconceituoso, ele tem preconceito com o próprio brasileiro. O brasileiro preto, o brasileiro pobre, o brasileiro nordestino. Então ele tem preconceito interno. Vem um turista pra cá, ele não tem preconceito com gente de fora, a não ser com os venezuelanos, coitados. Ele não tem preconceito com muçulmanos e tal, mas enfim. O brasileiro, ele tem um preconceito interno, né? Não vou generalizar, mas o brasileiro tem preconceito contra brasileiro. Isso é a minha percepção. O grego, ele tem preconceito
com gente de fora, com praticamente a Europa toda, principalmente com os refugiados. A Grécia, ela tá tomada por refugiados, vamos dizer assim, tem muitos e muitos refugiados lá. E eles têm medo, porque eles acham que todo refugiado é trombadinha, que eles vão te assaltar, que eles vão, sei lá, roubar seu emprego, enfim. E eles têm bastante preconceito. Eu, como brasileira, Ana Lúcia, nunca sofri nenhum tipo de preconceito por ser brasileira, a não ser em um comentário, né? Eu não sei se foi um comentário preconceituoso, né? Me corrija se eu estiver errada. Comenta aqui embaixo se você achou que foi um comentário preconceituoso. Mas eu fui a um dentista que era dentista do meu primo. E eu cheguei lá, né? Meu primo foi me apresentar ela. E eu, na época, eu não sabia falar grego, mas meu primo traduziu tudo pra mim. E aí ele falou assim, ó, essa minha prima, ela é brasileira. Aí ela olhou pra mim e falou, ela é brasileira? Aí meu primo, ela é brasileira. Ela, mas ela é branca, como é que ela pode ser brasileira? E eu fiquei, tipo, muito sem graça, porque o Brasil é uma miscigenação enorme, então ela não sabe nada sobre nós. Eu não sei se foi um comentário preconceituoso, mas eu me senti um pouco ofendida, né, por isso. Mas enfim, né. Outra coisa que eu vi bastante lá é que eles gostam de se aproveitar dos estrangeiros, né. E, por exemplo, eles oferecem um trabalho com uma mão de obra mais barata por a pessoa estar necessitando. Eles pagam bem menos porque essa pessoa é estrangeira e ela sabe que essa pessoa precisa. Então, ele não vai contratar um grego e pagar o valor real, podendo contratar um estrangeiro pagando metade daquele valor. Então, eles se aproveitam bastante dos estrangeiros, né? Porque eles sabem que os refugiados, eles precisam. Eles têm uma briga muito forte com os turcos. Sinceramente, eu já vi muito comentário preconceituoso contra turcos, albaneses, enfim, gente. Eles têm um preconceito, sim, contra os refugiados e os turcos, principalmente, e também ciganos, né? Eu não sei de onde os ciganos são. Eles chamam ciganos, mas se eu não me engano, os ciganos vêm da Turquia ou do Paquistão, porque os ciganos, eles têm uma comunidade muito grande lá, e na maioria deles são formados os trombadinhas, né? Enfim. A nona coisa é a religião, né? A religião lá é ortodoxa e as tradições são ortodoxas. Nós aqui no Brasil temos religiões diferentes. Lá na Grécia é ortodoxa e ponto. A não ser os estrangeiros que levam outras para lá. Eu já vi até Igreja Universal lá. Tem igreja evangélica, mas a comunidade da igreja evangélica é brasileira. Tem igreja católica, mas a comunidade da igreja católica não é grega. E tem a religião dos refugiados, né? Mas a religião da Grécia é ortodoxa. E é muito diferente. Eu quero fazer outro vídeo falando sobre a religião da Grécia, porque tem muita coisa para falar, é bem diferente. Tem muitas tradições diferentes também aqui do Brasil, inclusive a Páscoa, por exemplo. A Páscoa aqui é um domingo tal. Lá na ortodoxa é uma semana depois da católica, então se a Páscoa aqui vai ser dia 4 de abril, lá só vai ser dia 11. E é sempre assim. Então é bem diferente. E por último, e não menos importante e óbvio, né, que eu ainda não comentei, é a cultura grega. É totalmente diferente da cultura brasileira. E o que mais se destaca, né, nessa cultura é a religião. E eu pretendo fazer um vídeo só sobre a cultura grega, sobre as tradições, feriados que são diferentes daqui do Brasil, as tradições na Páscoa, as tradições ao decorrer do ano. Tem bastante dias de santos lá, todo dia é dia de um santo diferente. E eles comemoram bastante isso, eles fazem comemoração no dia do nome do santo e tal. E eu acho muito interessante dar um enfoque maior à cultura grega, que é uma cultura, assim, rica e bem diferente, né? Eles são bastante patriotas, eles têm comemorações bem peculiares. Tipo assim, tem um dia lá que chama o dia do não, e é feriado no dia do não. Tipo, por quê? Eu entendi depois, né, o porquê. Mas eu quero falar sobre a cultura grega, sobre as tradições em outro vídeo, porque esse já ficou grande demais. Mas enfim, deixa uma sugestão aqui embaixo, o que vocês querem que eu traga aqui no canal. Hoje eu trouxe um vídeo diferente e bem maior, né?
porque eu tava querendo gravar esse vídeo faz um tempo, eu tava só enrolando porque eu tenho muita coisa da faculdade pra fazer, inclusive por isso que eu demorei a trazer um vídeo novo pra vocês. E, enfim, deixa aqui uma sugestão pra me saber o que você quer ver aqui, pra eu já anotar e fazer um planejamento de vídeo melhor. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito, deixar um like e comentar aqui alguma sugestão. Um beijo e até a próxima. Γεια σας και τα λέμε!